Já pode ligar o motor e preparar o café, porque a sua próxima parada é aqui. No Expresso Fórmula 1. Antes de dar a largada, eu sou o Edu. Eu sou a Amanda. Eu sou a Paula. E eu sou a Yasmin. E se você ainda não conhece a gente, você pode dar uma olhada nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @expresso.f1. E nosso TikTok é @f1.expresso. E é Expresso com S, hein, gente? Que nem a música da Sabrina Carpenter. Perfeito. E pra você que tá nos ouvindo no YouTube ou no Spotify, recomenda esse podcast para aquele seu amigo que não tem tempo pra essa coisa de corrida. É o tempo de passar um café e já passou da hora de você dar uma chance pra Fórmula 1. Esse é o episódio perfeito para você que quer entender tudo sobre os pilotos e as equipes da Fórmula 1, suas histórias e o que tá rolando no campeonato de 2025. Yasmin, quais as colocações de hoje? Bom, Edu, depois do aquecimento de pista, vamos fazer um giro rápido pela temporada. Em seguida, nós vamos direto pro box, que o assunto de hoje é bem importante, uma volta rápida do On20 com os comentários do nosso público, uma parada estratégica para te dar as melhores recomendações e depois a nossa volta final. Tudo isso para responder a famosa pergunta... De McLaren a Sauber, para quem eu devo torcer? A gente vai começar falando de uma equipe que é praticamente sinônimo de Fórmula 1. A lendária, a icônica, a vermelha, Scuderia Ferrari. É isso mesmo. A Ferrari é a única equipe que está no grid da Fórmula 1 desde a primeira temporada do Campeonato Mundial, lá em 1950. Exato, todas as temporadas sem exceção. E acredite, isso por si só já é uma baita curiosidade, mas calma que tem mais. Pois é, porque apesar de estar no campeonato desde o início, ela não correu na primeira corrida da Fórmula 1. A abertura da temporada de 1950 foi o famoso Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone, e a Ferrari não apareceu por lá. Mas como assim a equipe mais tradicional da Fórmula 1 não participou da primeira corrida? Pois é, o motivo foi uma treta bem no estilo do Enzo Ferrari. Ele ficou insatisfeito com a grana que os organizadores britânicos estavam oferecendo para as equipes, achou que não valia a pena e boicotou. Então, Enzo Ferrari achou melhor a Ferrari só fazer a sua estreia na segunda corrida daquela mesma temporada, no GP de Mônaco. E olha que estreia, né? Foi o início de uma trajetória incrível. Desde então, a Ferrari acumulou mais de 240 vitórias, 16 títulos de construtores e 15 títulos de pilotos. E vamos combinar, quem nunca se emocionou vendo aqueles carros vermelhos acelerando em Monza? É verdade. E a Ferrari vai além dos números. Ela representa paixão, tradição e uma conexão quase emocional com os fãs. E mesmo nos anos em que não vence, continua sendo uma das equipes mais queridas e mais cobradas também, né? Não, total. E acho que isso também faz parte do mito Ferrari. É uma equipe que carrega o peso da história. Não é só sobre competir, é representar uma herança que vem desde o tempo dos carros com bigodes e couro no volante. E pode ficar tranquilo, porque a gente vai voltar a falar bastante de Ferrari nesse episódio. Afinal, não dá pra falar de Fórmula 1 sem falar dela. Mas por enquanto, fica aí essa curiosidade pra contar pros amigos. Vamos direto ao ponto. A McLaren. Quem diria que a equipe se tornaria a protagonista da temporada? Em 2024, a gente já falava que a McLaren estava ali na briga, mas agora ela se tornou a protagonista, com um carro que só cresce e dois pilotos que estão cada vez mais se destacando. E olha, tem até gente apostando que o Oscar Piastri, com menos tempo de Fórmula 1, já está superando o Lando Norris. O que vocês acham disso? Vamos discutir isso aqui, mas eu quero saber também a opinião do nosso público. Será que o Piastri está realmente superando o Lando, ou isso é apenas uma fase? Olha, Edu, eu acho que o Piastri tem se mostrado um grande talento, mas não podemos subestimar o Lando. Ele é muito consistente e sempre nas primeiras posições, e é claro, tem mais experiência na Fórmula 1. Mas o Piastri está entregando um desempenho impressionante para alguém tão novo nessa categoria. Concordo super, mas é interessante ver como a McLaren se reestruturou tão rápido, né? Eu acho que eles estão focando muito no Piastri por ser uma aposta de longo prazo e o Lando é quase uma garantia de desempenho, mas a comparação entre os dois está bem aquecida. Essa é uma discussão quente mesmo, hein? Mas vamos passar para a Ferrari. E aí, galera, o que está acontecendo com a equipe vermelha? Bom, a Ferrari tem passado por uns altos e baixos, né? Com o carro não conseguindo brigar de frente com os líderes e com a impressão de que as coisas não estão mudando. Isso tem gerado uma grande frustração nos fãs que tinham gerado uma grande expectativa nesse ano. Até porque a última vez que a Ferrari conquistou o campeonato de construtores foi em 2008 e o de pilotos em 2007. Olha, eu sinto que a situação deles é ainda mais delicada por conta dessa seca de títulos. Esse ano parecia ser a chance deles, mas as falhas em estratégias de corrida e o desempenho do carro sempre acabam com a esperança da galera. E olha que esse tipo de coisa não vai passar em branco.
Já estamos vendo a frustração sendo refletida nas redes sociais, com fãs da Ferrari e até mesmo de outras equipes, questionando qual vai ser o rumo da equipe vermelha. A Ferrari é sempre esse misto de esperança e frustração. E falando em frustração, vamos falar de Lewis Hamilton? A galera que torce para a Ferrari já está bem acostumada com as falhas de estratégia, mas os fãs do Hamilton estão se surpreendendo com essas falhas da equipe. E vocês, acham que quem está errado nessa? O Hamilton não está entregando o que a equipe queria ou é o contrário? Eu diria que o problema é a Ferrari, Edu. E o pior é que muitos fãs do Hamilton estavam com as expectativas altíssimas para 2025, mas a Ferrari ainda não conseguiu entregar um carro competitivo. Para os torcedores dele, a situação está começando a virar um grande ponto de desilusão. Olha, eu entendo que os fãs do Hamilton estão frustrados, mas eu também vejo um cenário um pouco mais complexo. Não podemos esquecer que a Ferrari ainda é uma das grandes equipes, mas está numa fase difícil. Infelizmente, essa falta de resultados imediatos é o que mais está pesando nessa relação. Agora, quem também está visivelmente insatisfeito é o Charles Leclerc, né? Parece que o foco da Ferrari está muito mais no novo companheiro de equipe e o Leclerc não está gostando nadinha disso. O que vocês acham? Será que o Leclerc tem razão em se sentir deixado de lado? Olha, isso é um clássico da Fórmula 1, né? Sempre rola essas disputas internas de egos. O Leclerc tem todo o direito de se sentir incomodado. Mas será que a Ferrari realmente está dando mais atenção para o Hamilton? Ou só estão tentando uma nova estratégia de equipe? Eu acho que ele tem razão em reclamar, mas a Ferrari também precisa equilibrar as suas prioridades. Sim, e acho que a Ferrari está realmente colocando foco no Hamilton, talvez na esperança de que ele traga uma nova energia para a equipe. O Leclerc sempre teve esse status de principal piloto, mas as coisas não andam como esperado. Ele deve se sentir um pouco desvalorizado e isso pode acabar afetando a dinâmica da equipe. Exato, e essa tensão entre eles pode afetar bastante o desempenho da Ferrari. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Acha que o Leclerc tem razão ou ele está exagerando? Na minha visão, eu entendo essa parte dele se sentir que tá em segundo plano, mas eu acho que o Hamilton é um piloto que, cara, ele tem 7 campeonatos mundiais, e se a Ferrari não tá ganhando com o Leclerc, tá certo apostar em algo novo. Olha, eu acho que é meio termo. Ele tem razão, porque ele tá há mais tempo que o Hamilton na equipe, mas o Hamilton é, né, 7 vezes campeão. Então, assim, deixa de lado a birra e aceita. Ele concorda totalmente, porque ele torce pro Leclerc. Ela torce pro Hamilton, aí pode sair os dois no soco, assim, ó. Não sei. Boa. Agora, vamos dar aquela passada geral pelo grid para entender como estão as equipes até aqui. Começando com a Mercedes. Nada de muito brilhante, mas uma consistência que chama atenção. O carro não é dominante, mas é confiável. Isso tem garantido bons pontos. E olha, o Antonelli, novo na equipe, já tá mostrando serviço. Entrou no ritmo rápido, né? Ai, sim, o Antonelli tá surpreendendo. Ele se adaptou muito bem e parece ter uma maturidade além da idade. A Mercedes, mesmo sem brigar diretamente pela ponta, segue muito sólida. E essa solidez pode fazer toda a diferença no campeonato apertado. Enquanto outras equipes enfrentam altos e baixos, a Mercedes vai somando ponto a ponto, o que é valioso a longo prazo. Gente, falando em altos e baixos, vamos pra Red Bull, né? Que fase estranha, meu Deus, o carro ainda é competitivo, claro, mas o clima interno parece bem turbulento. Essa indefinição sobre o segundo assento tá gerando muita instabilidade. Total. É bizarro ver a Red Bull nessa situação depois de tanto domínio. O ambiente ali tá longe de ser o ideal, e isso tá se refletindo no desempenho em pista. É quase um paradoxo, né? Eles ainda têm um carro forte, mas sem harmonia interna fica difícil manter o foco. 2025 parece ser um ano bem decisivo para eles. Mas, gente, agora, se tem alguém que se deu bem, foi o Carlos Sainz, hein? Na Williams, ele tá mostrando que ainda tem muita lenha para queimar. A equipe cresceu e dá até para pensar, será que a Ferrari não errou em deixá-lo sair? Pois é, sim, e o Sainz parece estar mais à vontade, mais solto. A Williams apostou alto e agora tá colhendo os frutos. E falando em aposta, a Haas resolveu investir no Berman. Ele ainda oscila, como todo estreante, mas tem potencial. E o Ocon, que muitos davam como carta fora do baralho, ele tá surpreendendo. Olha, eu acredito que essa mudança fez bem pra ele. A Haas parece ter acertado em cheio na dupla. Talvez uma das decisões mais subestimadas da temporada até aqui. Bem diferente da Alpine, né? A equipe segue estagnada, o Gasly continua ali, mas não tem um carro competitivo. Eles apostaram no Doha, mas ele acabou sendo uma grande decepção. E agora estão apostando no argentino Franco Colapinto. E nem dá pra culpar os pilotos, né? É um cenário complicado, sem evolução clara. Parece que estão só tentando sobreviver até uma possível reestruturação. Enquanto isso, a Sauber segue em modo de espera. A compra pela Audi só se concretiza em 2026, então, por enquanto, é administração pura.
mas já tem brasileiro chamando a atenção por lá. Gabriel Bortoleto. E fiquem ligados, que em breve vai sair um episódio especial só para falar sobre os brasileiros na Fórmula 1. E vai render, viu? O Bortoleto tá se posicionando bem, mesmo sem um carro competitivo, e pode ser uma das grandes histórias brasileiras nos próximos anos. Agora, sobre a Aston Martin. Nada de novo também. O Stroll continua sendo questionado e com razão. Já o Alonso, apesar da idade, ainda entrega. Mas até quando? Boa pergunta. O talento do Alonso é indiscutível, mas a idade chega para todo mundo. A questão é se a equipe vai saber se renovar a tempo. Fechando com a Visa Cash Racing Bulls, a equipe... Eu preciso mesmo falar esse nome inteiro do Visa Cash Racing Bulls. Posso falar só Racing Bulls? É brincadeira. Só Racing Bulls. Fechando com a Racing Bulls, a equipe apostou em novos nomes, e o Alonso tem mostrado competência. E aí, vocês acharam que a Red Bull errou em dispensar ele tão cedo? Olha, pra mim sim, o Lawson mostrou um grande potencial e talvez tenha sido deixado de lado cedo demais, mas agora parece estar finalmente encontrando um espaço para crescer. Olha, eu acho que foi uma decisão bem precipitada. A gestão da Racing Bulls tem sido ousada e pode acabar rendendo frutos, mas exige muita paciência. Na volta rápida do ouvinte de hoje, a gente vai conferir o que alguns de vocês responderam nas enquetes do nosso Instagram. E aproveitar para agradecer a todo mundo que participou. A primeira foi direta. Qual é a sua equipe do coração nessa temporada? E olha o resultado. Em primeiro lugar, Ferrari levou com 48%. Fala alguma coisa, Amanda. Não quero falar. Uhul! As palmas tá bom, né? Pro desempenho dela tá bom. McLaren veio logo após com 31%. Vamos! Ela é a McLaren. Eu também. Ela também. E a Red Bull ficou só com 14%. E 7% votaram em alguma outra equipe. Paula, isso diz muita coisa, né? Diz sim, Edu. O ferrarista é aquele torcedor raiz, que sofre, mas ama. Não importa se faz 15 anos que não vem um título, eles estão lá, firmes. É uma mistura de tradição com esperança eterna. E o curioso é ver a McLaren crescendo. Eu acho que muito disso vem do carisma da dupla Lando e Piastri. Eles são bons dentro e fora da pista. Sim, e o resultado da Red Bull me surpreendeu. Só 14%, mesmo depois de anos dominando a Fórmula 1. Acho que o torcedor tá cansado de ver sempre o mesmo time ganhando. Não tem mais graça quando a vitória já é garantida. O pessoal quer ver emoção, quer uma disputa real. E isso tem a ver com a próxima enquete também. Total, Amanda. A segunda pergunta foi: quais desses fatores mais te atraem na Fórmula 1? E disparada em primeiro ficou a rivalidade com 41%. E velocidade veio logo depois com 28%. História e tradição com 21% e só 10% falaram que são os pilotos estrela. Isso mostra que o público quer narrativa, quer ver faísca na pista. Não basta o carro ser rápido, tem que ter tensão, tem que ter duelo, tem que ser tiro, porrada e bomba. A Fórmula 1 vive de rivalidade. Quando tem confronto direto, o campeonato ganha vida. E é curioso ver que os pilotos estrela não pesam tanto na decisão do público. Talvez isso mostre que, ao contrário de outros esportes, na Fórmula 1 o fã acompanha mais o conjunto. A equipe, a temporada e a dinâmica toda. Não é sobre só quem tá pilotando, mas também como as coisas se desenrolam. E falando em decisões polêmicas, a terceira enquete vem aí. Você acha que a Red Bull errou em dispensar o Lawson tão cedo? E o resultado foi... 71% disseram que sim, que ele merecia mais chances. Só 29% apoiaram a decisão da equipe. Isso levanta uma discussão sobre como a Red Bull lida com seus jovens talentos. Exatamente. O Lawson foi jogado ali no meio do caos, entregou bem e mesmo assim ainda ficou de lado. A Red Bull tem esse histórico de ser rápida para promover, mas também rápida para descartar. Isso pode queimar uma carreira que tinha muito potencial. Talvez em outra equipe ele tivesse tido o tempo que precisava para evoluir com mais calma. No fim das contas, essas enquetes dizem muito mais do que só opiniões isoladas. Elas revelam o que realmente move o fã da Fórmula 1. Paixão, disputa e história. E uma boa dose de indignação quando alguma coisa parece injusta. E isso é o que mantém esse esporte tão vivo. Você pode conferir as entrevistas e outras interações na íntegra no nosso Instagram, @expresso.f1, expresso com S. Agora, vamos dar recomendações para você começar a acompanhar a Fórmula 1. Começando com os aplicativos e transmissões. Paula, você pode contar um pouco sobre os aplicativos da Band TV, Band Esportes e o aplicativo da Fórmula 1?
Claro, a Band TV e o Band Esporte são ótimas opções para acompanhar a Fórmula 1 no Brasil. Eles têm transmissões ao vivo das corridas e programas especiais sobre a categoria. O aplicativo da Fórmula 1 também é uma excelente opção, com conteúdo exclusivo e atualizações em tempo real. Isso mesmo, Paulo. O próprio aplicativo da Fórmula 1 é muito útil para quem quer estar por dentro de tudo que acontece na categoria. Eles têm vídeos, notícias e estatísticas em tempo real. Agora, vamos falar sobre conteúdo de apoio para iniciantes. Yasmin, você pode nos recomendar alguns canais no YouTube e livros que sejam úteis para quem está começando? Claro que sim. O canal do YouTube F1 Explained é muito bom para quem quer entender melhor a categoria. Eles têm vídeos explicativos sobre as regras, os carros e as equipes. Outro canal que eu recomendo super é o Autosport. Quanto aos livros, eu recomendo The Haynes Manual, para quem quer saber mais sobre a história e a tecnologia da Fórmula 1. Vamos falar sobre música e cultura. Amanda, você pode falar sobre a música Mônaco do Bad Bunny e como ela se relaciona com a Fórmula 1? Sim, a música Mônaco do Bad Bunny é uma referência ao Grande Prêmio de Mônaco, que é um dos circuitos mais famosos da Fórmula 1. A música fala sobre velocidade e adrenalina de corrida, e é uma maneira que mostra como a Fórmula 1 pode inspirar a cultura popular. Total, Amanda. A Fórmula 1 é uma categoria que inspira muitas pessoas ao redor do mundo, e a música é uma ótima maneira de expressar essa paixão. Você não ouviu errado, tá acabando o segundo episódio do Expresso Fórmula 1. Depois do episódio de hoje, vocês sabem pra quem vocês querem torcer? E a última Mercedes. pergunta. Mentirosa. Você torce pra Ferrari? Eu não quero ficar com a Mercedes, não posso ficar com a Mercedes? Tá bom, Amanda. Fica com você. Bom, Edu, pra torcer, como a Amanda tinha dito, né, anteriormente, que torcedor de Ferrari é torcedor raiz, eu continuo fiel à Ferrari. Fiel, a pessoa nunca nem viu. Ela nem sabe quem é. Juro! E eu continuo torcendo pela McLaren, apesar de meu coração torcer pelo Hamilton sempre. E eu sigo fiel ao Charles Leclerc, não interessa a equipe, pode ser Sauber, pode ser Ferrari, e é isso. Por que tu queria ficar com a Mercedes? Não sei. Só quis. Muito obrigado, Amanda, muito obrigado, Paula, muito obrigado, Yasmin, e um muito obrigado especial a você que nos ouviu até aqui. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, @expresso.f1 no Instagram e f1.expresso no TikTok. E lembrem, Expresso é com S. Muito obrigada a toda a equipe por trás do Expresso Fórmula 1. Agradecer também ao Unisul, as professoras Bianca Keder e Tatiana Correia e o responsável pelo estúdio, o nosso queridíssimo PH. Você pode conhecer o Edu no Instagram, @vozdeveludo com outro O no final. @YasminGregório_. @Paula Tumeleiro. E eu espero vocês no próximo episódio do Expresso Fórmula 1. Tchau! Tchau! Cara, Tava Visa seca. Cash Racing Bulls é muito foda. é impossível. Gente, é um nome gigante. Cara, que nome. Não, a gente não tá falando do nome todo de todo mundo, né? Tipo, Pois HP é, Escuderia eu Ferrari. não entendi por que ficou assim esse. É porque tu É só aquela Eu piada. coloquei Racing Bulls. Quem mudou o roteiro foi olha só! And now him, think about me every night.